Rapaziada, tô de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito desse empate entre Vasco e Volta Redonda, 2-2, um empate fraquíssimo, um empate justo pelo mau futebol jogado pelas duas equipes. O Vasco, que teve aí o apoio incondicional da torcida capixaba, 22 mil pagantes, mais um recorde de público lá no Kleber Andrade. Infelizmente o Vasco deixou muito a desejar. Vasco que veio nas duas últimas partidas desse jogo, desse time titular, tiveram aí bons resultados, né? Um time bem dinâmico, com toque de bola, buscando sempre o ataque, uma movimentação intensa no meio de campo, jogadores ali como Felipe Coutinho, Alex Teixeira participando bastante das jogadas ofensivas. Esse jogo foi totalmente ao contrário, um jogo em que o Volta Redonda veio com disposição para cima do Vasco, veio tentando ali a todo momento buscar ali o erro da equipe do Vasco. Todas as bolas que os jogadores do Volta Redonda entravam, eles entravam numa dividida para vencer, e o Vasco ali sentiu ali essa marcação, demorou muito a entrar no jogo, né? Um primeiro tempo fraquíssimo. O Vasco teve ali a posse de bola em maior número, foram 57% da posse de bola do Vasco, mas aquela posse de bola ruim, diferente dos jogos passados em que o Vasco tentava o ataque. Foi aquela bolazinha pro lado, aquela bola entre os zagueiros que não tinha objetivo nenhum. O Vasco se deixou marcar pelo Volta Redonda e foi subindo de produção no decorrer do tempo, chegando ali aos 19 minutos ali, teve ali a principal jogada no primeiro tempo, uma cabeçada do Jair num cruzamento do Felipe Coutinho pela direita, né? O Jair deu um desvio, o goleiro do Volta Redonda, que por sinal é muito fraco, fez uma belíssima defesa ali, evitando o primeiro gol do Vasco, e as duas principais jogadas do primeiro tempo foram do Vasco. Foi essa do Jair e outra do Tietê, que o Coutinho conseguiu achar ele dentro da área ali, ele chutou, o goleiro deu o rebote, mas a zaga do Volta Redonda conseguiu salvar, e o Vasco foi tentando ali buscar o primeiro gol ali, mas nada dava certo. Aquele toque de bola que não era produtivo, sempre ao contrário, o Alex Teixeira vindo buscar a jogada, pedindo, querendo o jogo, e o time do Vasco sempre jogando no Felipe Coutinho, que estava bem marcado, não deixaram o Coutinho ter ali espaço para criar as jogadas, enquanto o Alex Teixeira sempre livre, pedindo a bola. Teve uma bola ali que foi claríssima, uma jogada dessa. O Jair recebeu a bola, o Alex Teixeira entrou para pedindo a bola para atacar, ele fez a virada de jogo para o Coutinho, que não deu sequência na jogada. Então o Vasco foi ali um jogo fraco no primeiro tempo, não teve muitas oportunidades, teve ali 4 de finalizações para o jogo contra 3 do Volta Redonda, teve essas duas que foram perigosas, mas o primeiro tempo ali terminou com um empate justo de 0-0. O Carille voltou com o time na mesma pegada, né, com o mesmo time, mas infelizmente o Vasco de novo deixou o Volta Redonda tomar conta da partida. Volta Redonda voltou ainda com mais disposição, né, e no final do primeiro tempo ele já estava voltando a querer dominar o time do Vasco, porque o Vasco se deixava marcar. Então aconteceu que aos 9 minutos, uma falha da zaga do Vasco, uma bola rebatida ali dentro da área, o João Vitor fez um gol contra ali, um gol contra infantil, já que ele já estava com o corpo quase dominando a jogada, era simplesmente ele botar o corpo e sair jogando. Ele tentou tirar a bola com o pé esquerdo e acabou fazendo 1-0. O gol assustou a torcida do Vasco, que começou a chiar, começou a pressionar e cobrar o time do Vasco, e aí o Vasco parece que tomou um susto, e logo aos 11 minutos o Vasco conseguiu ali chegar ao empate com um pênalti marcado em cima do Jair. Outra bobeira do jogo, né? O Tenório fez um pênalti também infantil em cima do Jair. O Jair estava cercado por 3 jogadores e ele deu um toquinho, o Jair malandramente caiu, e o Verratti foi lá com categoria naquela batida de segurança no meio do gol. O goleiro pulou para o lado direito, foi 1-1. Parecia que o Vasco ia começar a tomar as ações da partida, mas
pelo contrário, o Vasco continuou com esse jogo de toque de bola muito devagar, não tinha velocidade, e o Volta Redonda voltou aí a marcar em outra falha da zaga do Vasco aos 19 minutos. A linha de impedimento ficou em cima da linha do meio de campo. O Luciano recebeu uma bola ali na intermediária do Volta Redonda, deu um lançamento bom para o atacante do Volta Redonda. O Lucas Oliveira estava absoluto na jogada, tentou fazer a jogada certa, que era dar uma esplanada para o alto ou então para a lateral, né, que estava disputando ali com o zagueiro, acabou dando uma pichotada, a bola sobrou para o atacante, que com categoria encobriu o Léo Jardim que saiu desesperado, não podia fazer nada. 2-1 pro Volta Redonda. Aí, meu irmão, a vaca foi pro brejo. Aí o time do Vasco se desorganizou totalmente, tentou de qualquer forma chegar ao empate. Aos 32 minutos, o Paulo Henrique sentiu uma contusão. Ele, que juntamente com o Jair eram os dois melhores jogadores do Vasco. O Jair na frente da zaga ali, tentando organizar o meio de campo, que hoje não funcionou. Aquele dinamismo de Paulinho e Tietê dos jogos anteriores, de cruzar um cruzando para o outro, saindo, trocando de posição ali, confundindo a zaga do adversário, a marcação do time adversário. Hoje não funcionou, muito por causa do Paulinho, que hoje foi muito abaixo também. Parece que sentiu ali uma contusão no começo do jogo, caiu por cima do braço, devia estar sentindo ali alguma dor, que deixou o jogador muito abaixo da sua real qualidade, né? Um jogador que tem ali uma movimentação, nas bolas que ele chegava, ele já chegava com medo. Então eu acho que ele sentiu ali alguma coisa. Aos 23 minutos, o Carille tentou mexer no meio de campo do Vasco, né? Tirando o Paulinho e o Alex Teixeira, colocando o Hugo Moura para dar um suporte maior ali, já que o Volta Redonda estava dominando as ações no meio de campo, e botou o Payet também, que na minha opinião entrou muito mal. O Vasco não precisa do Payet. O Payet só joga bem quando o Vasco já está ganhando, aí ele vai lá dar um toque de classe e coisa e tal. Precisa do Payet para tentar reverter um placar, para tentar fazer alguma coisa. O Payet é negativo. Eu acho que o Pedrinho tem que chegar agora no meio do ano aí, desistir com esse negócio de ficar fazendo ali uma extensão no contrato do Payet, que mais uma vez entrou mal no time do Vasco. Já havia jogado muito mal no jogo anterior e agora também, de novo, foi muito mal. O Vasco continuou tentando de qualquer forma o empate, né? E aos 32 minutos houve ali a contusão do PH, sentiu a virilha, né? Numa corrida que ele tentou tirar ali a bola. Infelizmente aí, virilha é uma contusão complicada, né? Demora um bom tempo aí para se recuperar, cicatrizar ali o músculo da virilha. Então eu espero que tenha sido apenas uma fisgada que ele possa ter sentido. O Paulo Henrique pelo lado direito ali era o escape do Vasco, com a velocidade, né, partindo para cima do Volta Redonda. Estava dando muito trabalho ali ao time do Voltaço. E pelo lado esquerdo, o Luca Piton também estava muito abaixo. O Piton aí parece que ainda está mal fisicamente, né? E o Paulo Henrique saiu dando lugar para o Puma Rodrigues, e o Cocão entrou no lugar do Jair. Na minha opinião, os dois melhores jogadores do Vasco saíram nesse momento. Aí o Vasco foi tentando de qualquer forma buscar um empate, não abafa. Felipe Coutinho sendo vaiado pela torcida do Vasco toda hora que pegava na bola. O Payet não acertava um cruzamento, nem escanteio ele conseguia bater direito. O Vasco foi se desesperando, e aos 48 minutos o Vasco chegou ao seu gol de empate. O Verratti mais uma vez aí fazendo o seu segundo gol na partida, chegando ao quarto gol, assumindo a artilharia do Campeonato Carioca. Um cruzamento perfeito do Piton, que foi, na minha opinião, a única jogada que o Piton conseguiu concluir. Verratti com categoria fez o gol ali de empate. O Vasco ainda poderia ter vencido o jogo, né? No último lance da partida, o João Vitor subiu para cabecear, o goleiro do Volta Redonda saiu catando borboleta, deu um soco na bola, a bola bateu na cabeça do João Vitor e passou raspando. No último lance do jogo, o juiz terminou ali a partida. Na minha opinião, resultado justo, muito por causa do mau futebol jogado pelas duas equipes. Na próxima quarta-feira, o Vasco vai ter aí o seu primeiro clássico contra o Fluminense, agora numa sequência aí difícil. Vai pegar o clássico contra o Fluminense, depois vai jogar
contra o Sampaio Corrêa e nas outras duas jogadas ali, jogar contra o Botafogo e contra o Flamengo. O Vasco agora precisa vencer esses dois jogos seguintes aí, contra Fluminense e Sampaio Corrêa, para garantir de vez aí a classificação na semifinais da Taça Guanabara. Minha opinião a respeito desse jogo fraquíssimo, um jogo em que o Vasco não mereceu ganhar o Volta Redonda e o Volta Redonda também não mereceu vencer o Vasco. Resultado justo, resultado que mantém aí as duas equipes na ponta da tabela, mas infelizmente o Carille vai ter aí que modificar um pouco aí o panorama dessa equipe, que hoje foi muito abaixo, totalmente o contrário das duas partidas anteriores. Valeu? Curta, comente, compartilhe, deixa aqui o seu comentário. O que você achou desse jogo aí fraco entre Vasco e Volta Redonda? Valeu? Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.